Olá, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores, das ministrações que aqui foram feitas, Deus fale muito ao seu coração. Nos vemos ao final do programa para alguns avisos finais e também para eu me despedir. Aproveite o nosso programa porque ele foi feito para você. Até mais! Nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita. Na terra como é nos céus, deixe o céu descer. Na terra como é nos céus.
Olá, muito boa tarde. Estou aqui para compartilhar mais uma mensagem com você. Olha o que está escrito lá em Marcos capítulo 4, versículo 20. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Você com certeza, quando você estava na escola, quando você era uma criancinha, você fez a experiência do feijãozinho. Você colocou o feijão, o algodão e você colocou água. E você ficava ansioso, esperando aquele feijão crescer, brotar, trazer aquela plantinha verde. Eu fiz por muito tempo essa experiência e era algo sensacional quando você via aquela plantinha nascendo. A gente ficava ali esperançoso, a gente ficava ansioso. Quando será que vai acontecer? A gente queria que acontecesse logo. A gente queria que colocasse água, ela já brotasse. Na verdade, você consegue se lembrar desse momento? Eu consigo me ver nitidamente naquela situação. Eu falava para meus pais: caramba, tá demorando muito, não tá crescendo. E eles sempre falavam: paciência, vai regando, vai colocando a aguinha para aquele feijãozinho crescer. E ele crescia e era uma alegria, era muito legal, era muito gostoso. É muito gostoso lembrar desses momentos da infância. Então eu quero falar com base nessa experiência, com base nessa lembrança gostosa, um pouco a respeito da palavra de Deus. E aí, vamos conversar um pouco sobre isso? A primeira coisa que um agricultor, uma pessoa que cuida de uma plantação, ela deve fazer é semear. Ela precisa cultivar aquela plantação para que ela floresça, para que ela dê os frutos necessários. Às vezes a gente almeja coisas tão grandes, às vezes a gente almeja situações e a gente fala: daqui a uns anos eu quero estar nessa posição. Você com certeza já ouviu uma pergunta também onde te falam: onde você se imagina daqui a 5 anos? E você diz: eu quero ser o presidente de uma empresa, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter um bom salário, eu quero ter uma boa família, ou eu quero um ministério sólido, eu quero participar de um ministério sólido, ter ali a minha participação ativa. E para isso eu faço uma pergunta: o que você tem feito para que isso aconteça? O que você tem feito para que esse plano seu futuro aconteça? Primeiro você precisa semear, primeiro você precisa começar do pouco, primeiro você precisa começar pequeno, primeiro você precisa desenvolvendo. Nada na nossa vida foi de um dia para a noite. Você se lembra quando você era criança, por exemplo? Você já tem um filho, ou você sabe hoje que um neném, ele demora um certo período para ele engatinhar. Do engatinhar, ele levanta, do levantar, ele consegue andar, e do andar ele consegue fazer outras coisas. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos diz que a gente deve semear, a gente deve crescer, a gente deve se desenvolver, a gente deve frutificar a nossa base, e aí sim a gente deve frutificar os nossos frutos. E eu faço essa pergunta para você, eu trago essa reflexão para você. O que você tem feito para frutificar? Você tem crescido, você tem se desenvolvido, você tem frutificado as suas bases, fortalecido as suas bases, para então você colher o resultado do seu fruto? Ou você está esperando algo acontecer? Ou você está que nem uma criança? E eu consigo me lembrar claramente, eu ficava vidrado naquele feijãozinho, naquele copinho de plástico, eu ficava olhando aquele feijãozinho. E eu achava que eu ia ver o processo, eu achava que eu ia conseguir pegar o processo. Mas você sabe, você não consegue acompanhar aquele desenvolvimento, você não consegue acompanhar aquele crescimento, porque ele é aos poucos. E eu me lembro que quando eu acordava, aquele feijãozinho tinha crescido um pouco mais, e a cada dia um pouco mais. Talvez hoje você esteja da mesma forma,
querendo ficar vidrado, olhando para a sua vida e vendo o desenvolvimento, vendo se você está progredindo. Meu irmão, assim como aquele feijãozinho, naquele copinho, ele se desenvolvia aos poucos e você não via aquele crescimento 24 horas por dia, você não ficava ali 24 horas por dia olhando aquele crescimento. Assim também é com a nossa vida. Talvez você não esteja vendo progresso na sua vida. Você diz para mim, eu estou fazendo tudo certo, eu estou continuando, eu estou indo atrás, eu estou batalhando. E eu digo para você, continue batalhando, continue se esforçando, continue buscando. Aquilo que você quer fazer, continue, vá em busca até você conseguir florescer, até você conseguir ver os frutos. Nenhum homem de sucesso, nenhum homem que você admira começou do zero e foi pro muito. Foi simplesmente um fenômeno. Claro que existem algumas pessoas que elas se desenvolvem mais rápido, elas conseguem obter o resultado mais rápido, mas eu digo para você nesta hora, você que está me ouvindo por algum meio de comunicação, continue colhendo, continue plantando, continue tendo paciência. Você sabe por que Jesus ele comparou este processo, ele usou de exemplo este processo? Porque com certeza o trabalho de um agricultor é um trabalho que depende de esforço, é um trabalho que depende de tempo, e é um trabalho que depende de muita paciência. Tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência. Talvez hoje você não esteja vendo, talvez hoje você não consiga entender, mas tenha paciência. Espere mais um pouco, continue lutando, continue se esforçando, porque assim como aquele feijãozinho que do nada brotou uma flor, do nada brotou uma planta, assim também acontecerá com a sua vida se você continuar crendo, se você continuar buscando e se você continuar colocando Jesus em primeiro lugar, se você continuar nesse caminho. Meu irmão, a vida do cristão, como eu já disse em alguns outros vídeos, é de vitória em vitória, é uma vida constante, mas é claro, assim como a palavra diz também, que a gente passaria por momentos difíceis, a gente já passaria por momentos turbulentos, mas ele não termina aí, não existe um ponto final. A vitória ele já garantiu, mas ele já venceu o mundo. Então, meu irmão, eu não sei a situação que você está passando, eu não sei se está difícil para você ou se você está prestes a desistir, se você está prestes a entregar os pontos. Eu digo para você, continue um pouco mais, continue persistindo, continue lutando, continue buscando, continue investindo para que você consiga obter o resultado de toda a sua persistência, de toda a sua vitória. E um detalhe importante, um detalhe curioso. Eu lembro que eu compartilhei com você a respeito do Thanksgiving alguns dias atrás, alguns programas atrás. O Thanksgiving ele começou a ser comemorado exatamente por um grupo de agricultores que depois de uma colheita muito ruim, eles conseguiram uma colheita muito boa. E para celebrar aquilo, eles sempre agradeciam, porque eles sabiam que depois da colheita ruim, depois do tempo ruim, vinha a colheita boa. E eles sabiam que era um processo que exigia muita paciência, era um processo que exigia muito cuidado, um processo que exigia muita determinação. Então, assim como essas pessoas, e assim como milhares de exemplos que você pode ter aí de pessoas que você admira, elas sempre continuaram, elas sempre persistiram. Steve Jobs, o rapaz da Microsoft, com certeza eles ouviram vários nãos, com certeza eles quebraram a cara muitas vezes, mas hoje eles são uma das maiores empresas do ramo deles. E existem várias outras pessoas, existem vários exemplos para isso. Então, o que eu quero deixar para você hoje aqui é isso. Continue, a sua plantinha logo vai crescer e você vai conseguir colher os frutos dessa persistência, os frutos dessa paciência. Eu sou o Lucas Rinaldi, fico muito feliz de poder conversar com você aqui, fico muito feliz de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração todos esses anos, todos esses meses.
Você pode conversar comigo nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Você pode dar alguma sugestão de algo que a gente pode conversar. Você pode conversar comigo. Eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito comigo também. Amém? Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe as nossas mídias sociais. Deus abençoe muito sua vida. Eu te espero numa próxima oportunidade para a gente conversar mais da palavra de Deus. Amém? Eu te vejo. Deus abençoe sua vida e até mais. O objetivo da palavra nesta noite é saber a origem da cura. Você crê na cura? A cura é possível em nossos dias? A cura, ela tem relação com a redenção que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário? Então, este é o objetivo desta palavra. Associar a cura com a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Porque quando falamos de cura, podemos pensar nos atributos metafísicos de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Pensamos nessa misericórdia, que Deus é bom, que Deus tem todo o poder, toda a autoridade, pode curar qualquer enfermidade. Mas a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, podemos ver através da palavra que ela tem sim uma grande relação, conforme esse texto que acabamos de ler. Eu estou indo para a 7ª década. E nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, existiam somente 2 grupos de igreja. Existiam as igrejas chamadas pentecostais, da qual a principal era a Assembleia de Deus, e existiam as chamadas igrejas tradicionais. E crescendo neste ambiente, desde os anos 50, não existiam outras, como nós vemos hoje, tantos ministérios. Mas as igrejas, no caso pentecostais, tinham muita ênfase para a cura divina, para o batismo com o Espírito Santo. E desses movimentos surgiram pessoas que saíram da Assembleia de Deus e fizeram seus ministérios, como Deus é amor, como o Brasil para Cristo, como a Igreja Quadrangular. Vieram dessa origem pentecostal, onde a ênfase era a cura divina, e esses trabalhos cresceram muito. E no ano 60 veio um missionário da Assembleia de Deus do Canadá chamado Walter Robert Max Lister, da Igreja Nova Vida, da onde surgiu o movimento neopentecostal, que é Bispo Macedo, que é R.S. Soares, que é Miguel Ângelo, da Igreja Nova Vida. Então, vieram todos esses movimentos, e a coisa foi indo, se espalhando.
E nós podemos ver que cada igreja tem uma determinada ênfase. Nós aqui damos muita ênfase para o ensino da palavra do Senhor. E nesses grupos era muito comum dar ênfase para a cura divina. Pessoa dando testemunho daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Então, nós hoje, diante da compreensão da palavra do Senhor, temos que entender que este acontecimento, este fato sobrenatural, é que Deus tem desejo, interesse, que oremos para que pessoas sejam curadas. Aqui nesse texto, nós vemos no capítulo 8, 3 tipos de classes de pessoas, que é importante para compreendermos o cenário depois que Jesus falou o chamado Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Observe que o primeiro acontecimento que o Senhor Jesus curou foram os leprosos. Como viviam os leprosos? Os leprosos viviam excluídos da sociedade. Eram grupos que não participavam de nenhuma das celebrações judaicas. Eram um grupo esquecido. Nós vemos um outro grupo dos chamados gentios, quando o Senhor Jesus vai na casa de um centurião em Cafarnaum, e ali ele cura. E agora também era um grupo excluído, o grupo dos chamados gentios. E agora um outro grupo que é excluído na época do Senhor Jesus, que eram as mulheres. Interessante nessa narrativa de Mateus, que também está registrado em Marcos e Lucas, que o Senhor Jesus, ele não foi assim alertado que existia uma pessoa doente, uma pessoa que tem febre. O texto diz que ela estava jazendo com febre. A febre é um sintoma de uma doença. Quando a temperatura corpórea passa de 37 graus, é sinal de que alguma coisa no nosso organismo está descompensada, provocando essa temperatura mais alta. E o Senhor Jesus não foi alertado por ninguém, mas o Senhor Jesus adentrou a casa de Pedro, e ali estava a sogra de Pedro. A Bíblia não fala o nome desta mulher. Abrindo um parêntese, podemos ver que Pedro era casado. E pela Igreja Católica Romana, Pedro é considerado o primeiro Papa. E o Papa, e assim os padres, não podem casar. E nós vemos que Pedro, simbolizando o primeiro, deveria ser um exemplo para os demais. Mas nós observamos que este exemplo não é seguido pelos demais cargos, autoridades desta igreja.
E a sogra de Pedro estava ali, jazendo em febre. Ninguém pediu para o Senhor Jesus fazer qualquer coisa, mas o Senhor Jesus adentrando naquela casa, não sabemos se ele iria ali fazer uma refeição ou um simples estar com aquela família. O Senhor Jesus, quando adentra e ele olha para aquela mulher, ele tem a iniciativa, ninguém pede, mas ele tem a iniciativa de tocar naquela mulher. E hoje, você que está aqui nesta noite, que tem alguma enfermidade, o Senhor Jesus também está aqui nessa noite querendo tocar na sua vida. Um toque, e o Senhor então levanta aquela mulher. E quando o Senhor levanta aquela mulher, a narrativa bíblica nos fala que ela começou a servir, a ser uma serva, a ser não só uma pessoa que estivesse agora sem fazer nada, só contemplando a sua cura, mas ela começou a servir. Então, nós estávamos mortos em delitos e pecados, na linguagem de Paulo em Efésios capítulo 2. Nós estávamos em enfermidades espirituais e físicas. E o Senhor um dia tocou na nossa vida. O Senhor nos restaurou a saúde. O Senhor nos levantou de um poço de lamaçal do pecado. Estávamos numa situação em que não podíamos mais caminhar nas peregrinações do pecado neste mundo, mas aprove a Deus tocar na nossa vida e nos levantar, e agora nós estamos aqui servindo a Deus. Amém? Estamos aqui servindo ao Senhor. E eu pergunto para você nesta noite que vai participar da ceia do Senhor: vale a pena servir ao Senhor, a esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, esse Deus misericordioso, mas que, como diz aqui o texto, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, irmãos, o que podemos deduzir é que quando Cristo, Ele fez essa obra de redenção na cruz do Calvário, a obra principal dele era nos restaurar para Deus, era perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, com Deus. Mas também neste plano de salvação, o profeta está dizendo aqui, 600 anos mais ou menos antes disso acontecer com a vida de Cristo, que Ele tomaria, Ele levaria as nossas enfermidades. Nós sabemos que se não houvesse a queda, como ouvimos já no início desta noite, não haveria morte, não haveria dores, enfermidades, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas por causa da queda,
nós temos que sofrer aflições. Mas, mesmo sofrendo essas aflições, podemos cantar este hino, não de boca para fora, mas podemos cantar com a alma, o espírito, com a nossa mente, com o nosso corpo, porque nós somos felizes. Porque nós temos um grande Redentor, que não somente levou sobre si as nossas dores, enfermidades, mas Ele também pagou o preço desta tão grande salvação que podemos ter na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro aspecto que eu acho de muita importância, que está dentro deste contexto da cura divina com a salvação que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, é saber a disposição do coração de Jesus para curar. Geralmente, e é comum, orarmos desejando que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Não é assim? A oração que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, ela diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é isso? Queremos que a vontade de Cristo seja feita neste mundo. Queremos que a vontade de Cristo seja feita em nossas vidas. Mas, qual é a vontade de Cristo? Será que Cristo gosta de nos ver sofrendo? Nós olhamos para esse capítulo 8 e podemos ver como esse leproso chegou próximo de Jesus. E vemos aqui no verso 2 as palavras e a postura daquele homem. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres. Eu pergunto para você, será que Jesus quer ou não? Será que Jesus nesta noite quer operar na sua vida ou não? É a vontade dele, podemos descobrir isso, e é o que a narrativa bíblica nos diz, neste capítulo 8, verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero. Vamos repetir? Quero. Aleluia. Ouça a voz de Jesus. Ele quer tocar na sua vida nesta noite. É o desejo dele. Quero. Esta é a minha vontade. Então, quando nós oramos, seja feita a vontade de Deus, mas nós temos que saber que a vontade de Deus está no presente. Eu quero tocar na sua vida. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o desejo de Cristo para as nossas vidas. E nesta noite, em que estamos aqui, nos reunindo ao redor desta mesa, para fazer lembrança, trazer à memória o sacrifício que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. E se é que a fé que nós temos é uma fé que está fundamentada na palavra de Cristo, em Cristo Jesus, nós temos
que saber que Cristo está no nosso meio. E se Cristo está no nosso meio, o seu querer é divino, o seu querer é absoluto, não é relativo, não é dependente de fatores externos, de qualquer movimentação humana. Mas se Ele está aqui, você crê que Ele está aqui, e se Ele quer, Ele pode operar e deve operar nesta noite. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e
E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você curtir ainda mais a Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Terças-feiras nós temos o culto de oração, também às 19h30. Às quartas-feiras nós temos, a partir das 15 horas, o nosso culto de oração, o culto da tarde. Às 15 horas nós temos o culto de adoração a Deus, a partir das 20 horas. Nos sábados nós sempre temos algum culto, seja o culto dos jovens, o culto de louvor, o culto das crianças. E no último sábado do mês, o culto da Santa Ceia. Todos a partir das 19h30. Domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários, um às 9 da manhã e o outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Você é nosso convidado especial para fazer parte da nossa igreja aqui em qualquer um desses horários. Venha nos fazer uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida ou alguma dúvida até sobre a Bíblia, você pode ligar aqui para a nossa secretaria de segunda a sexta-feira em horário comercial. Anote o nosso telefone. 0 operadora 13 3232 4337. E além desse telefone da secretaria, nós temos o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O telefone é o 0 operadora 13 também, 3224 1383. Na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria. Funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira e todo final de culto a nossa livraria também está aberta. Lá você vai encontrar diversos títulos, diversos materiais para os seus estudos, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi você encontra ali na nossa livraria. Também palestras, CDs antigos dos nossos seminários, dos nossos cursos, você pode adquirir ali na nossa livraria. Inclusive esse programa você também pode solicitar ali em nossa livraria. Nós também temos a nossa rádio online, que você pode acessar no nosso site a partir das 8 da manhã. Basta você entrar no nosso site, que é o www.iepaz.org.br. De segunda a sábado, a partir das 8 da manhã até as 9, nós estaremos ao vivo trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. E você também pode baixar o aplicativo no seu celular. Basta você entrar na Play Store, digitar IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz e você terá o aplicativo aí no seu celular. Então, utilize também essas ferramentas que a igreja tem disponibilizado aos irmãos além da TV. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Que Deus tenha falado muito ao seu coração através de todas as ministrações que aqui foram feitas. Eu te espero aqui na nossa igreja para fazer uma visita. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.